limitado em 12, então ele vai dar em uma só passada, tá? Aqui eu vou deixar em 12 mesmo. O avanço aqui eu vou deixar em 1000, não, 800 aqui, deixa em 800, para ver se dá um acabamento melhorzinho ali. A rotação da ferramenta para deixar em 16.000 RPM. Estratégia de folga da ferramenta, quando é para cortar formas que tem curvas, sempre é bom offset, discordante. Discordante ou concordante em relação ao sentido do ponteiro do relógio, né? Começando pelo lado de dentro. Então, se fosse raster, ele ia entrar assim e ele ia igual uma impressora, ó. Tá vendo, ó? Igual uma impressora, ia para a esquerda, avança um pouco, ia para a direita, avança um pouco. Né? Como é offset, raster a gente desbasta quando a peça é retangular, né? Quando tem curva, dá um acabamento melhor com offset, pelo menos na nossa máquina. Então, ele entra aqui no meio, faz um círculo, abre um pouco, faz outro círculo, abre um pouco, faz outro círculo e vai abrindo, né, até completar aqui a largura total, certo? A gente sempre vai usar rampa, sempre é bom usar rampa, que é para ele não descer verticalmente a fresa. Nesse caso a fresa vai, ela vai descer meio que tipo uma sanfona para dividir a carga entre a ponta da fresa e a lateral da fresa. O ângulo da rampa de descida aqui está 30, o comprimento máximo 15, o comprimento mínimo da rampa 1, ele vai calcular automaticamente, e a altura do zigue-zague a partir da superfície 1 milímetro. Então ele quer dizer que ele vai descer vertical, quando chegar a 1 milímetro da superfície é que ele começa a descer em rampa. Z seguro, o que é Z seguro? Ela está cortando aqui, acabou de cortar, então ela vai se mover rapidamente para cá, ou para cá, ou para cá, isso aí o Articam vai definir, né? Para evitar colisão de algum parafuso, algum prego, algum grampo que tenha no meio, ele vai subir o que a gente chama de Z seguro, né? A partir do zero da superfície. Conseguimos 10. Se eu colocar 1 milímetro aqui, ele vai perder menos tempo subindo, né? Mas ele pode bater em algum objeto se a peça estiver um pouco irregular. Se eu colocar 50, ele vai deixar 50 milímetros, vai subir 50 milímetros a partir do Z e menos chance de bater, porém ele vai passar muito tempo subindo, a gente perde muito tempo. Então 10 é um valor ideal, tá? Para esse tipo de trabalho aqui, 10 está ótimo. Se a tua peça não tiver muito torta, 10 é mais que suficiente. E aqui eu vou colocar uma espessura do meu material, no caso 15, que é a espessura da chapa que tu vai trabalhar aí. E aqui eu tenho que colocar um nome na minha usinagem, no caso aqui, desbaste 1, tá? Já está selecionado as 4 peças que eu vou desbastar, já inseri todos os parâmetros, agora é só dar um calcular agora. Deu um calcular agora, pronto, tá aqui elas. Como eu te falei, ó, ela desceu aqui, foi para o lado, desceu de novo, foi para o lado, desceu de novo, foi para o lado, e assim vai abrindo até chegar na profundidade, até chegar na largura total da peça e na profundidade de 12, que foi o que a gente determinou. Então aqui eu fecho, venho no meu projeto, aqui em percursos, e já vejo que o desbaste 1 está lá criado, ó, certo? Para evitar colocar todos esses parâmetros de novo, o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu clico em cima de desbaste 1, ele vai abrir toda a minha janela de parâmetros, com parâmetro de fresa, parâmetro concordante, discordante, rotação, avanço, mergulho, enfim, tudo. E eu simplesmente seleciono só o novo vetor que eu quero cortar. Então tem esses dois aqui, ó. Digamos que eu quero chegar nesses dois aqui numa profundidade de 10 apenas. O outro lembra que era 12, esse é 10. Então eu só faço modificar só o parâmetro que eu quero que seja modificado. Não precisa criar tudo, né? Entendeu? Então eu vou colocar 10 aqui. O resto eu mantenho. E
coloco desbaste 2, porque eu não posso escrever com o mesmo nome, porque ele vai apagar o anterior. Então, eu tenho que escrever com um novo nome. E coloco um calcular agora. Aí eu vejo que ele calculou, ó. Tá vendo? Beleza. Então, aqui, ó, já tem o intercurso, já tem o desbaste 1 e o desbaste 2. Essa janelinha me mostra, essa lanternazinha aqui, lâmpadazinha me mostra o meu percurso. Se eu quiser ver onde está o desbaste 2, eu clico em cima da lâmpada. Se eu não quiser ver, eu desabilito a lâmpada. Aqui está o desbaste 1. Beleza. Agora, continuando aqui na mesma sequência, eu quero esses furos aqui, ó. Esses furos aqui são furos de 6 mm, eu quero que eles sejam passantes, tá? Então, a minha peça, a minha chapa tem 15 de espessura. Eu vou deixar então que a minha profundidade final seja com 16. Eu sempre deixo 1 mm a mais do que a espessura da chapa, tá? E aqui no passo vertical, eu quero que ela desça tudo de uma só vez, tá? O que é que eu faço aqui? Eu coloco 16 de passo vertical. Ela vai cortar de uma só passada. Porque se eu colocar um passo vertical menor, como por exemplo 8, o que vai acontecer? Ela vai descer até chegar na profundidade 8, vai alargar o furo, depois vai descer até a profundidade 16 e vai alargar o furo. Então vai dar duas passadas, mas eu não quero que ela dê duas passadas, eu quero que ela dê uma só passada, certo? Então eu vou usar passo vertical de 16, beleza? Agora, então, nesse caso eu acho que eu vou deixar passo vertical de 8 mesmo. Vou deixar ela dar duas passadas aí, tá?